Vídeo autoral. Ligações químicas são conjunções estabelecidas entre átomos para formarem moléculas ou, no caso de ligações iônicas ou metálicas, agregados atômicos superátomos, organizados de forma a constituírem a estrutura básica de uma substância ou composto. Na natureza existem por volta de 100 de elementos químicos. Os átomos desses elementos, ao se unirem, formam uma grande diversidade de substâncias. As ligações químicas podem ocorrer através de doação e recepção de elétrons entre os átomos que se transformam e íons que se mantêm unidos via a denominada ligação iônica. Como exemplo, tem-se o cloreto de sódio. Compostos iônicos conduzem eletricidade no estado líquido ou dissolvidos, mas não quando sólidos. Eles normalmente têm um alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Uma analogia seria comparar os elementos químicos ao alfabeto que, uma vez organizada segundo uma dada regra ou ordem, leva as letras A formarem palavras imbuídas de significado distinto e bem mais amplo daquele disponível quando separadas. Geometria molecular. Geometria molecular é o estudo de como os átomos estão distribuídos espacialmente em uma molécula. Esta pode assumir várias formas geométricas, dependendo dos átomos que a compõem. As principais classificações são linear, angular, trigonal, plana, piramidal e tetraédrica. É um parâmetro de importância fundamental para a previsão da polaridade de uma molécula. Para se determinar a geometria de uma molécula, é preciso conhecer a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, da camada de valência, que considera o ângulo tridimensional máximo de afastamento possível entre os ligantes, também chamado de ângulo de diedro. É importante ressaltar que a geometria molecular é diferente da geometria do domínio eletrônico, pois está considerada também os pares eletrônicos não ligantes. Polaridade. Polaridade pode ser tratada a nível mais geral, como a polaridade de uma molécula, ou mais especificamente, por exemplo, como tratamos da polaridade de uma ligação. Para entendermos os conceitos a serem abordados nestes artigos, devemos primeiro entender o que significa a palavra eletronegatividade. Quando um átomo atrai um par eletrônico para si com mais força do que um outro, dizemos que ele é mais eletronegativo. Portanto, a eletronegatividade se baseia na tendência que determinado átomo possui em atrair elétrons compartilhados com outro átomo. Essa propriedade aumenta quanto mais para a direita e para cima estiver o elemento na tabela periódica. As ligações químicas podem ser de três tipos: iônicas, covalentes ou metálicas. Nesse caso, iremos tratar das duas primeiras. As ligações iônicas são aquelas nas quais um metal se liga com um metal. Neste caso, as ligações entre os átomos são sempre polares. Porém, quando falamos em ligações covalentes, podemos ter ligações polares e apolares, ocorrendo entre os átomos envolvidos. Isto ocorre porque podemos ter ligados entre si átomos iguais ou diferentes. No caso da molécula do gás oxigênio, O2, temos uma ligação do tipo covalente, apolar, pois ambos os átomos exercem a mesma força de atração sobre o par eletrônico compartilhado, fazendo com que essas forças se anulem e produzam uma ligação sem polos. Bibliografia.